Olá, galerinha do primeiro ano. Hoje a nossa aula será sobre gráfico da função quadrática, né? O que vem a ser o gráfico da função quadrática? Se na equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta que representa. Na função quadrática, será uma parábola, porque ela é uma equação do segundo grau, como eu expliquei na aula anterior. Mostrando as concavidades, a concavidade vai depender do valor do AX, o AX ao quadrado. Se esse A for positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, a concavidade da parábola será voltada para cima. Igual nesse exemplo que eu tenho. Então, y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 3 igual a zero. Nesse caso, o meu A, ele tem um valor positivo. Se ele tem um valor positivo, eu já sei que minha parábola, né, quando eu fizer a resolução, no próximo exemplo eu vou mostrar, a minha concavidade da parábola, ela será voltada para cima. Nesse outro caso, se o meu AX for negativo, ou seja, se ele for menor do que zero, o meu a minha concavidade, ela será voltada para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, nesse exemplo, y é igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Eu já posso determinar. Eu sei que quando eu resolver essa equação, para fazer o gráfico, a minha concavidade da minha parábola será voltada para baixo. Simplesmente porque o x ao quadrado é negativo. Agora, nesse próximo exemplo que eu vou passar agora, vocês vão fazer a construção do gráfico. Voltando aqui para o nosso exemplo da construção do gráfico, eu tenho a função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Só de olhar aqui nessa função, eu já sei determinar qual é a concavidade da minha parábola. Se ela vai ser voltada para cima ou para baixo. Como o meu A aqui, ele está positivo, então a concavidade dela vai ser voltada para cima. Agora, para encontrar os valores, para fazer o gráfico, você vai precisar criar essa tabelinha. É a tabela que você dá valor para x e encontra o valor de y. Como f de x é a mesma coisa que y, então eu vou substituir para tornar ela mais fácil. Então vai ficar y igual x ao quadrado mais 2x menos 3. Então eu dei os valores para x. São valores aleatórios. Se o exercício determinar o valor, você vai colocar. Se ele não determinar e pedir para poder construir o gráfico ou esboçar o gráfico, você vai dar valores para x. Pode ser qualquer valor. Não precisa ser só esses valores que eu estou colocando. Lembrando, quanto maior o valor, maior pode ser o grau de dificuldade para fazer o gráfico. Colocando aqui, eu tenho. Qual o valor do meu x? 2. Ele é negativo. Se ele é negativo, eu preciso colocar ele entre parênteses. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2 e menos 3. Como o meu espaço aqui é pequeno, eu vou fazer uma forma mais reduzida. Mas no caderno de vocês podem resolver por etapa, não tem problema. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Todo número elevado ao expoente par, ele é positivo. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Menos 3. Então, aqui eu tenho, ó, 4 menos 4, posso cancelar, vai dar 0. E sobrou menos 3. Então, no par ordenado, que é x e y, coloquei menos 2 para o x e encontrei menos 3 para y. O outro valor é menos 1. Então, vou substituir. Como eu falei anteriormente, ele é negativo. Coloco dentro do parênteses. Mais 2 vezes menos 1, menos 3. Então, 1 vezes 1, 1. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. E menos 3. Agora é só resolver. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, eu posso colocar menos 5 mais 1. Então, 5 menos 1, menos 4.
Então, eu tenho aqui, coloquei menos 1 para x e encontrei menos 4 para o valor y. O outro é zero. Então, x é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3. Tudo que multiplica a zero é zero. Então, 0 menos 3, que é igual a menos 3. Então, para ordenar 0 para x e menos 3, que eu encontrei para y. O 1, eu tenho o valor 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. Vocês podem perguntar, se ele é negativo, eu coloco parênteses. Se ele for positivo, quando ele é positivo, eu não preciso colocar o parênteses. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes 1, 2, e menos 3. É o mesmo caso do menos 1. Sinais iguais, eu somo e subtraio. Então, 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Então, coloquei um positivo e encontrei 0 para y. 2. Vou substituir onde tiver o x pelo número 2. Então, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Menos 3. Posso cancelar, porque são iguais e sinais diferentes. Não é mais. Então, dá 16. Então, voltando aqui, eu não posso cancelar, os sinais deles são iguais. Só cancelo quando os sinais são diferentes. Então, nesse caso, eu tenho 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, eu coloquei 2 para x e encontrei 5. Agora, na próxima telinha que eu vou pôr, vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer o gráfico, tá? Agora, construindo o gráfico. Nesse gráfico, é o plano cartesiano que usamos. Então, eu tenho meu eixo y, que é a ordenada, e meu eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, eu tenho o valor, deixei aqui o valor de x e y, os pares ordenados, porque eu precisei apagar o exemplo da tabela. E agora vamos começar a substituir os valores. Então, para x, eu coloquei os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos colocar ele aqui. Menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. Como o meu quadro não é quadriculado, eu vou precisar, às vezes, apagar e vou adaptar a minha parábola. Então, vou começar. Quando eu coloquei menos 2, eu encontrei menos 3. Então, 2, 3, menos 3. Vou localizar. Quando eu coloquei menos 1, encontrei menos 4. Menos 4. Quando eu coloquei o número 0, encontrei menos 3. Então, 3 em cima da reta. Quando eu tenho o 0 em qualquer situação, o ponto é em cima do número. Pode ser do eixo x ou do eixo y. Quando eu coloquei o número 1, eu encontrei 0. Então, 1, 0. 0. Quando eu coloquei 2, encontrei 5. Então, 1, 2, 3, 4, 1 por 5. Encontrei 5. E agora vamos traçar a nossa parábola. Lembrando, como o gráfico não é quadriculado, o meu quadro, né, ele não é quadriculado, então minha parábola não vai ficar 100%. Traçando aqui agora eu tenho
minha concavidade ela está voltada para cima. Aqui são infinitos. Então, eu posso trazer ela até aqui. São pontos infinitos que eu não coloquei para encontrar os valores. Então, eu tenho minha parada com a concavidade voltada para cima. O vértice da minha parábola vai ser o 4. E o ponto de localização -1, -4. Finalizamos, então, a nossa função. Para determinar as raízes ao zero da função quadrática, você precisa pegar a função que você tem, y, que é igual a x ao quadrado, mais bx, mais c, que são valores de x. Ou seja, a resolução dessa função, utilizando a forma de Bhaskara, você vai achar o x' e o x', que são as raízes ou zeros da função. Nesse próximo quadro que eu vou passar para vocês, eu vou dar um exemplo como que vocês vão resolver a fórmula de Bhaskara, que vocês aprenderam já. Lá no 9º ano, já estudaram. Então, a fórmula é x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a, onde o delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. No próximo telinha eu vou explicar para vocês. Voltando para o nosso exemplo, determine as raízes da função y é igual a 5x mais 3x menos 2. Primeira coisa que vamos fazer é colocar a fórmula aqui de Bhaskara, onde eu tenho que encontrar primeiro os coeficientes dessa equação, né? Então, eu vou colocar ela aqui. 5x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Agora eu vou achar meus coeficientes. Qual o valor do A? 5. Valor do B? Mais 3. Valor do C? Menos 2. Achando os coeficientes, vou calcular o valor do delta. O delta eu tenho b ao quadrado. Qual o valor do b? 3. Então, 3 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A e vezes o valor de C. Menos 2. Então, delta é igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Menos com menos, mais. 20 vezes 2, 40. Então, delta é igual a 49. Meu delta é 49. Se ele é positivo, quer dizer que eu vou ter raízes reais. Se ele fosse negativo, eu não teria raízes reais. Então, não precisaria fazer essa parte. Só que ele é positivo, então eu vou voltar para a parte que eu preciso. Achar os valores de x, que são as raízes de zero da função. Então, ó, menos, mais com menos, menos o valor do b, 3. Então, menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 49, que foi o valor que eu encontrei, dividido por 2 vezes a, que é 5. Então, eu tenho x, que é igual a menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7, 49. Dividido por 2 vezes 5, 10. Agora eu preciso achar o x' e o x, duas linhas. Então, no x' eu vou fazer com sinal positivo. Então, vai ficar menos 3 mais 7, dividido por 10. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai ficar 4 sobre 10. Não dá para dividir exato, mas eu posso simplificar. Então, todos os meus valores, ele vai dividir por 2. Então, vai ficar 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, eu achei o primeiro. X'. Agora, eu vou fazer e achar o x duas linhas.
eu vou fazer com o sinal negativo. Então, menos 3, menos 7, sobre menos 10. Sobre 10, voltando aqui, é positivo. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai dar menos 10, dividido por 10. 10 dividido por 10, vai dar menos 1. Então, as minhas raízes dessa função são 2/5 e 1, menos 1. Essa foi a solução. Toda vez que a minha equação der, jogando na forma de Bhaskara, eu vou achar o meu delta positivo, eu vou ter raízes para minha função. Se o meu delta for negativo, não tem raiz. Não tem raiz para a função, tá? Então, nossa aula terminou agora, né? Espero que vocês tenham aprendido.